A Unreal Engine 4 é um motor de jogos que tem se tornado cada vez mais presente no mundo dos jogos digitais. Conhecida pela sua capacidade de criação de jogos 3D de gráficos realistas, a Unreal Engine, desenvolvida pela Epic Games, está presente em grande parte dos jogos mais atuais e mais populares como Paragon, Fortnite, Dauntless, Godfall, Valorant, Ark, Batman, Gear 5, Minecraft Dungeons, Sea of Thieves, Street Fighter V e Life is Strange 2 e muito mais. Além disso, a Unreal Engine é uma grande promessa para a nova geração de jogos que está por vir. A Unreal Engine 5, anunciada pela Epic Games em 2020, trará novos conceitos e novas funcionalidades para impulsionar o desenvolvimento de jogos. Enquanto isso, a Unreal Engine 4 tem sido amplamente usada pelas grandes produtoras, tornando-a um motor de jogos de qualidade profissional e de primeira linha. Meu nome é Saulo Soares e seja bem-vindo a mais um vídeo do Pixel a Pixel. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a programação de jogos com a Unreal Engine 4. Essa será a agenda do vídeo. O primeiro tópico será uma pergunta: preciso saber programar para fazer jogos na Unreal? Em seguida, teremos uma comparação entre Blueprints e C++, duas linguagens que estão disponíveis na Unreal para que nós possamos desenvolver jogos. Em seguida, nós teremos outra pergunta: preciso de um computador potente para trabalhar com a Unreal Engine 4? E por fim, nós teremos as vantagens e as desvantagens do motor de jogos, inclusive, por que aprender a Unreal Engine 4. Primeiro tópico: preciso saber programar para fazer jogos na Unreal? Bom, sim e não. Blueprints ao resgate. A Unreal, ela oferece as Blueprints, que não é nada mais do que uma linguagem de programação visual. Se você não sabe a definição de uma linguagem de programação visual, é a seguinte: é uma linguagem que permite criar programas a partir da manipulação de elementos gráficos da ferramenta, ao invés de textual. Na Unreal, um exemplo desses elementos gráficos são os nós, ou os nodes. Por exemplo, o branch aqui é um exemplo de um nó. Nesse caso, o nome vem sempre em cima do nó. Chega um fluxo de execução aqui, nesse branquinho, ele testa uma execução. Ele testa uma condição, na real, desculpa. Se for verdadeiro, ele executa a partir aqui de cima. Se for falso, ele executa a partir de baixo. Como que a Unreal faz isso? As Blueprints são nada mais do que uma abstração do C++. Durante o tempo de execução, ou seja, durante o jogo, ele converte tudo que você faz em Blueprints e converte em C++ para que possa rodar o jogo. Um exemplo de Blueprints de C++ são as seguintes imagens. Neste caso, nós temos uma Blueprint, ou uma função de uma Blueprint mais especificamente. E aqui, nós podemos ver o fio de execução dessa função. É esse branco aqui. Então, ele começa aqui, ele executa esse nó, depois executa esse nó. Inclusive, aqui a gente pode ver o branch, o nó branch, que não é nada mais do que um condicional. Nessa função aqui, o que acontece? Ele testa o valor dessa variável. Se ela for menor ou igual a zero, então ele vai continuar aqui pelo verdadeiro, né? Ou true, ele vai continuar esse fluxo de execução. Se essa condição for falsa, ou seja, o valor dessa variável é maior que zero, ele vai continuar o fluxo de execução pelo false. Nesse caso, nós não temos nada conectado aqui, então ele vai fazer nada. Além disso, nós podemos ver essa função em C++ que é equivalente a essa função na Blueprint. Entretanto, você não precisa fazer nada disso aqui. Por quê? Porque a Unreal vai fazer isso automaticamente para você. Obviamente que isso aqui está simplificado. Existe muito mais coisa que a Unreal faz na hora de converter em Blueprint em C++. Entretanto, isso aqui não é necessário de você fazer. Com isso, nós vimos que você não precisa escrever nenhuma linha de código em C++ para programar na Unreal, e sim fazer tudo de forma gráfica através das Blueprints, que é uma linguagem de programação visual. Bom, o segundo tópico agora será... Opa, perdão, movi o slide errado. O tópico agora será uma comparação entre Blueprints e C++, que são as duas linguagens que são oferecidas na Unreal para trabalhar com jogos. Bom, a primeira grande diferença é que as Blueprints são de fácil aprendizado, enquanto o C++ já é mais difícil de aprender. Além disso, as Blueprints têm uma fácil leitura
e fácil entendimento do programa, enquanto C++ às vezes pode ser difícil de ler. A linguagem C++ é uma linguagem mais complexa. Eu coloquei um asterisco aqui porque isso acontece quando ela é bem construída, né? A blueprint é bem construída. A gente pode ter casos de spaghetti code, como por exemplo, essa blueprint aqui que tem um monte de negócio. Chega uma hora que se você não tomar cuidado, você não vai conseguir saber o que está acontecendo. Uma terceira comparação é que as blueprints têm uma compilação rápida, enquanto C++ já tem uma compilação mais demorada. Bom, o que é a compilação? O compilador não é nada mais do que um programa que pega o seu programa escrito na sua linguagem e transforma isso em linguagem de máquina para ser executada pelo computador. Neste caso, quando nós queremos fazer alguma alteração no nosso jogo, nós alteramos as blueprints ou C++, seja o que for. Nós temos que compilar toda vez que nós fizermos uma alteração, para então transformar isso em uma linguagem de máquina para ser executada no nosso jogo. Ou seja, com isso nós temos que as blueprints são ótimas para prototipação e teste. Por quê? Porque elas têm uma compilação rápida. Nós conseguimos alterar o jogo de forma rápida. E por outro lado, o C++ já tem mudanças mais demoradas, porque a compilação é lenta. Mas não se engane, não porque está escrito aqui que ela é ótima para prototipação e teste, não significa que você não pode construir um jogo inteiramente em blueprint. Inclusive, o jogo Valorant da Riot Games, os desenvolvedores disseram que a maioria do jogo é construído inteiramente em blueprints. Dá para acreditar? Bom, por fim, nós temos uma comparação aqui em que as blueprints elas são lentas em relação ao C++, enquanto o C++ já é mais rápido de executar. Mas, novamente, não se engane, não quer dizer que elas são lentas que não dá para você criar um jogo inteiramente em blueprint. Inclusive, eu coloquei 2 asteriscos aqui, porque elas sim são mais lentas que o C++. Entretanto, a Unreal ela permite a nativização ou nativization de blueprints, que é uma forma de você transformar suas blueprints em C++ em tempo de compilação e não tempo de execução. Portanto, isso vai tornar o seu jogo muito mais rápido na hora de executar. Bom, quarto tópico, aqui eu vou deixar os slides aí para vocês na descrição. Vocês podem ver essa imagem aqui que mostra o tempo de execução em C++ de um projeto que eu estava mexendo. Neste caso, ele demorou 213 segundos, então é bastante tempo, enquanto a compilação de blueprints ela pode ser, e geralmente é, bem mais rápida. Bom, o terceiro tópico é, preciso de um PC potente para trabalhar com Unreal? Bom, sim, é interessante porque a Unreal ela é uma ferramenta pesada, não só em tamanho, mas também exige muito processamento. Se a gente for ver aqui, na própria documentação do site da Unreal, olha a recomendação que eles dão. Você tem que ter um sistema operacional de Windows 10, 64 bits, processador, olha o que eles dizem. Um quad-core, né, 4 núcleos, Intel ou AMD, de 2.5 GHz ou mais, 8 GB de RAM e uma placa de vídeo com suporte DirectX 11 ou DirectX 12. Ou seja, é sim interessante ter um computador com bom processador e uma placa de vídeo dedicada, principalmente se você for trabalhar com C++. Entretanto, com Blueprint já é uma coisa bem mais tranquila na hora de criar o seu projeto. Então, provavelmente, se você tiver uma placa de vídeo integrada no seu computador, ela já vai dar conta do recado. Isso tudo é necessário para a renderização e compilação do jogo, porque a Unreal é sim uma ferramenta que depende muito disso. Bom, e por fim, por que aprender a Unreal Engine 4? Vamos falar um pouco das vantagens dela. Tem muitas, bastante, não cabe nem no slide só. Mas eu vou falar de algumas. A primeira é que ela é totalmente gratuita. Você leva para casa, aí no seu computador, uma ferramenta que está sendo usada por um monte de produtoras de jogos hoje em dia, inteiramente de graça. Entretanto, eu coloquei um asterisco aqui, né? Porque tem o pulo do gato aqui. É que isso é exceto para jogos que excedem uma receita de $1 milhão. A partir disso, a Unreal vai te cobrar uma taxa de 5% da sua receita. Uma segunda vantagem é que ela é uma das game engines líder do mercado, usada por grandes empresas, como eu disse.
Inclusive, não é só empresas produtoras de jogos que usam Unreal, mas também empresas de filmes, telejornais, arquitetos, simuladores. A Unreal é usada muito mais além de jogos. Uma terceira vantagem é que ela está sendo constantemente atualizada pela Epic Games. Então está corrigindo bug, está dando novas funcionalidades, novas coisas, entendeu? Então é muito interessante isso. Ela é utilizada para a produção de jogos AAA ou EA, ou como você quiser falar, que são jogos de grande orçamento. Por exemplo, o GTA é um jogo AAA. Além disso, nós temos uma interface intuitiva, temos acesso ao código-fonte, que isso aqui é muito interessante para você estudar. Ela produz jogos multiplataforma, então você pode produzir iOS, Android, Linux, Windows, o que você quiser, tudo numa só ferramenta. E claro, o suporte à programação visual, né, as blueprints, que é uma das grandes chamativas do motor de jogos, da Unreal Engine. E além disso, ela é muito poderosa, porque é incrível o que você pode fazer com essa ferramenta. Quais seriam as desvantagens? A primeira, é claro, que é necessário um computador mais potente para rodar no Unreal 4. Apesar de que um computador mediano aí já vai dar conta do recado, não se preocupe. Uma segunda desvantagem é que ela produz jogos maiores e mais pesados. Entretanto, nada que uma boa otimização não resolva isso, beleza, gente? E uma terceira desvantagem que eu vejo é que a Unreal 4 ela pode ser um pouco intimidadora ali no começo, é muita coisa, é muito módulo, é coisa de C++, blueprints. Entretanto, quem não arrisca não petisca, então eu acho que é um negócio que vale muito a pena. Vou deixar aqui umas referências para vocês também, das minhas pesquisas para a criação dos slides. Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. No próximo vídeo, o que nós teremos? Como instalar o Unreal 4 e como criar o seu primeiro projeto do zero. Então se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado pela sua atenção, gente, e até a próxima.